Bem-vindos ao programa Eurodeputados. O Parlamento Europeu votou finalmente o Orçamento da União Europeia para 2015, depois de um braço de ferro com o Conselho sobre o Orçamento Retificativo de 2014, destinado ao pagamento de faturas pendentes a empresas e autoridades locais. O novo orçamento para 2015 reforça as verbas destinadas aos programas de investigação, Horizonte 2020 e Erasmus, assim como aos fundos destinados à política externa. Sr. Deputado Carlos Zorrinho, como é que se explica que haja tantas faturas pendentes? Pois, explica-se mal, explica-se pelo facto do Conselho se estar a assumir como mau pagador, mas exatamente por isso também é que é muito importante nós termos um orçamento para 2015, não vivermos em duodécimos nos próximos 12 meses e termos conseguido um orçamento que, não sendo brilhante, é 1% do produto da Europa, isso normalmente tem sido, é de qualquer maneira um orçamento que permite, quer pelo diferencial em 2015, entre as verbas para pagamento e as verbas para aprovação, quer pelo tal orçamento retificativo, corrigir uma parte dos 23 mil milhões de euros que a União Europeia deve às autarquias, aos estudantes do Erasmus, às empresas, às universidades. Quer dizer, não há nenhum discurso de impulso de recuperação europeia que resista a uma circunstância em que a Europa, os países e o Conselho não pagam aquilo que devem. Portanto, acho que o orçamento retificativo podia ser e devia ter sido maior, mas o braço de ferro pelo menos permitiu alguma coisa importante. Isso vai somar-se ao diferencial no orçamento de 2015 entre os pagamentos e aquilo que vai ser autorizado. E espero que pouco a pouco a União Europeia reduza esse déficit, sendo que não está explicado, mas ficará para a próxima vez, próxima intervenção, como é que no meio de tudo isto vai entrar o plano Juncker. Pois, isso vamos falar, porque isso não faz parte do orçamento de 2015. Em parte faz. General Fernandes, o orçamento retificativo é de 4,8 mil milhões de euros. É muito dinheiro. Olha, nós estamos a falar de vários orçamentos retificativos em 2014. Em 2013 ficaram por pagar 23,4 mil milhões de euros. Calcula-se que o montante este ano será aproximadamente o mesmo. Mas nós conseguimos que para 2014 houvesse receitas extraordinárias para amortizar a dívida, cerca de 4 mil milhões de euros, embora de dinheiro efetivo, novo, chamemos assim, dinheiro fresco, sejam cerca de 3,6 mil milhões de euros. E conseguimos isso para estabilizar o orçamento, para evitar o colapso do orçamento. Não resolve ainda o problema da dívida do orçamento da União Europeia, que é algo de inaceitável e que demonstra uma atitude incompreensível por parte do Conselho. Nós estamos a falar de dinheiro para as pequenas e médias empresas, para as autoridades locais, para as câmaras, não é? Para as câmaras municipais, mas há uma coisa, se nós não tivéssemos chegado a este acordo, que no fim de contas é um bom acordo, o que se iria passar é que estes 3.600 milhões de euros que estavam em cima da mesa, resultantes sobretudo de multas, de receitas extraordinárias da União Europeia, se nós não chegássemos a acordo, esse montante iria para os orçamentos nacionais e não era utilizado para pagar aquilo que se deve. Portanto, não consigo, por exemplo, compreender, a não ser que se queira menos Europa e não se queira assumir os compromissos, como é que se pode rejeitar um acordo que permite evitar o colapso do orçamento da União Europeia. E eram os próprios governos que rejeitavam, o que é mais incompreensível. Sim, mas há governos que lhes dava jeito, os contribuintes líquidos dava-lhes jeito que voltassem, no fundo, esta verba que estava em cima da mesa, são receitas da União Europeia para os orçamentos nacionais. Não nos podemos esquecer que a Alemanha e a França é responsável por 38% do orçamento de 28. Muito bem. Miguel Viegas, em 2010, o déficit, a dívida, neste caso, era de 5 mil milhões e em 2014 é de 23,4 mil milhões. Como é que se chega a isto? Quer dizer, como é que a União Europeia obriga os países a reduzir as dívidas, a pagar as despesas e depois eles não o fazem? Claro, é caso para dizer, bem prega, Frei Tomás.
Isto é inacreditável e revela a hipocrisia que nós denunciamos há muito e que, felizmente, aqui os meus parceiros começam efetivamente a verificar. Mas eu queria apenas dar uma nota, porque essa receita extraordinária são receitas próprias que têm a ver exatamente com as multas que foram aplicadas no quadro da política da concorrência, ascendem a 10 mil milhões. Não é verdade. É esta receita. E desta receita que, do nosso entender, uma vez que são... Não é verdade. Está, eu posso provar isso, está escrito. E esta receita de 10 mil milhões, que são receitas próprias da União Europeia, no nosso entender, e tendo em conta a dívida existente, deveriam reverter, na sua totalidade, para amortizar a dívida. E, portanto, aquilo que aconteceu foi uma chantagem absolutamente intolerável feita sobre os deputados e sobre esta Assembleia. Porque esta chantagem de dizer, ou vocês aprovam este roubo, porque em 10 mil milhões apenas podemos aplicar 4,7 mil milhões, não é? Então o resto foi-nos sonegado. O resto vai ser creditado nas contas dos Estados nacionais. E, portanto, desse ponto de vista, nós não podemos aceitar este orçamento retificativo, assim como nós não podemos aceitar o próprio orçamento para 2015, que é um orçamento que não serve os interesses da União Europeia e não serve a necessidade imperiosa de haver estratégias efetivamente consolidadas de relançamento do crescimento económico. Marisa Matias, este orçamento retificativo e que agora estes 4,8 mil milhões, de qualquer modo, é dinheiro que vai entrar em países como, por exemplo, a Espanha, Portugal. Aliás, a Espanha tinha-se queixado que havia faturas de Erasmus que nunca foram pagas e que estava com algumas dificuldades. Não só a Espanha, como também muitos estudantes em Portugal estavam a passar por essa dificuldade. Eu recebi vários e-mails, acredito que os colegas também tenham recebido, de estudantes portugueses que estavam a Erasmus e que não estavam a receber os pagamentos. De facto, isso é inaceitável. Mas eu não posso aceitar o discurso que o José Manuel Fernandes fez antes de dizer que este acordo é uma forma de evitar o colapso. Não, nós estamos em derrapagem total. Como disse, é verdade, em 2010 o déficit do orçamento rondava aos 5 mil milhões de euros. Agora anda em 25 mil milhões de euros, perto disso. Mas em 2015 esse déficit será ainda maior. Portanto, não se consegue conter. Poderá ir até 30 mil milhões de euros. É, como disse o Miguel Viegas, e bem, o bem prega feito mais. Nós estamos a falar da Alemanha e da França que estão a fazer uma imposição inacreditável para que este Parlamento aceite. Aliás, para que este Parlamento aceite até nem ser parte integrante das negociações. Porque a forma como o Parlamento foi tido nestas negociações é uma farsa. É uma farsa. O Parlamento que se digne deveria recusar ter participado nestas negociações, tendo sido posto completamente de lado e sujeito a uma chantagem. Mas nós não evitámos colapso nenhum. Nós estamos numa derrapagem total. É insustentável continuar assim e o que se está a criar é uma bolha para que rebente mais cedo do que tarde. E esse é verdadeiramente o problema. E, portanto, nós continuamos a entrar nesta lógica de que há um conjunto de compromissos, há um conjunto de medidas que são colocadas em termos das autorizações, mas depois, quando chega aos pagamentos, não se paga. Que legitimidade têm estes países para depois vir dizer que têm que se impor austeridade e mais reformas estruturais, mais cortes salariais, etc., aumento de impostos, quando dão este triste exemplo à União Europeia? A senhora deputada vai para uma reunião. Antes de sair para a reunião, um comentário sobre o orçamento para o próximo ano de 2015. Em relação ao orçamento de 2015, eu peço desculpa e agradeço a oportunidade de me estar a dar, os meus colegas depois terão a oportunidade de falar a mais. Em relação ao orçamento de 2015, o orçamento de 2015 é um orçamento que tem cortes insuportáveis em áreas fundamentais numa altura de crise. 477 milhões de corte na área da coesão, 300 milhões de euros de corte na agricultura e nas pescas. Ou seja, tudo aquilo que são áreas sensíveis e que seriam fundamentais para a revitalização, para uma maior aproximação entre os diferentes países, são áreas que, mais uma vez, vão sofrer cortes em cima de cortes. E isso é absolutamente dramático. Eu penso que este orçamento de 2015 é o retrato desta desunião europeia, é o retrato de uma União Europeia que já não quer de governos, que já não querem de maneira nenhuma responder às necessidades de quem está a pagar cada vez mais a crise e que irá pagar mais. Nós estamos a falar de um orçamento que é de 1% do PIB distribuído por 7 anos, ao longo de 7 anos. Portanto, é quase irrisório. Mas estes cortes são fundamentais e atacam no centro daquilo que é o centro da crise. Como disse, temos muita pobreza, temos muito desemprego. Cortar na coesão social e territorial e cortar na agricultura e nas pescas é, de facto, de quem dá tiros nos pés e está a fazer tudo, mas tudo o que tem ao seu alcance para destruir o projeto da União Europeia e não para fazê-lo viver.
Nuno Melo, também voltando agora à questão do orçamento retificativo, quer dizer que quando há esta dívida e que a União Europeia não consegue pagar estas faturas, quer dizer que este orçamento não é suficiente. 1% do PIB da União Europeia não é suficiente para que a União Europeia possa viver. O orçamento pode não ser suficiente, mas eu não tenho dúvida de que é melhor ter orçamento do que não ter orçamento. E que tendo orçamento se asseguram pagamentos que de outra forma não seriam. O José Manuel Fernandes há pouco de resto já explicou suficientemente como verbas que seriam atribuídas ao orçamento da União Europeia transitariam para os Estados e nessa medida não seriam utilizadas. E portanto, obviamente que este orçamento é melhor do que a ausência dele e não termos este orçamento significaria menos faturas pendentes a serem pagas do que aquelas que apesar de tudo serão. E este orçamento significa também mais dinheiro para áreas importantes, nas quais o Horizonte 2020, que bem sabemos, tem como responsável um comissário que é português, Carlos Moedas. Estamos a falar de cerca de 45 milhões de euros e mais verbas para programas como o programa Erasmus. Agora, obviamente que isto não invalida que haja um certo cinismo em países de um Conselho que, quando, desde logo em relação às crises das dívidas soberanas, exigiam o cumprimento de metas orçamentais e faziam exigências de dívida a países como Portugal, mas depois, quando lhes compete a eles próprios pagarem dívidas que são da União, negam-se a esses pagamentos. E do ponto de vista procedimental, não parece que seja certo ou sequer adequado. Melhor coisa. Sr. Deputado Carlos Zorrinho, há alguns aumentos, e já disse ao Sr. Deputado Nuno Melo, num dos pacotes geridos pelo Comissário Português, que é da ordem dos 45 milhões, 16 milhões para Erasmus e depois 32 milhões. Estas são talvez as grandes novidades em relação ao orçamento anterior. Sim, repare, quando o limite é 1%, quando não se mexe no limite de 1% do PIB. Essa é a grande questão. Quando ainda por cima o PIB, em muitos países, até está a não crescer. Quando se põe num sítio, tira-se de outro. Se nós verificarmos, enfim, é significativo e é importante ter 16 milhões no Erasmus, ter 32 milhões na ação externa, ter 45 milhões no Horizonte 2020, mas o Horizonte 2020 são 80 mil milhões. São 45 milhões de 145 mil milhões. Portanto, eu não vou sequer arriscar aqui a fazer percentagens, porque são percentagens absolutamente mínimas. O que me preocupa mais neste como é que se relança a economia, não é? O que me preocupa mais é que, e há pouco a intervenção do José Manuel Fernandes mostrou também um pouco isso, é que há demasiada engenharia financeira. A engenharia financeira já fez o que fez a Europa. E continua a haver em tudo isto muita engenharia financeira. Eu acho que nós não podemos deixar de dizer que provavelmente terá que haver orçamentos retificativos em 2015. Teremos que introduzir as garantias para o plano Juncker. Teremos que, parte desses aumentos também que vão ser feitos, os 8 mil milhões que vão ser colocados no plano Juncker, são retirados do Horizonte 2020, são retirados de outros programas e, portanto, isto o que significa é o seguinte, não há nenhuma vontade, em particular da Alemanha e da França, que são os grandes financiadores, mas não há nenhuma vontade de pôr dinheiro fresco na Europa. Ou seja, estamos a fazer um conjunto de engenharia financeira, mas não há, de facto, nada de novo. E não era isso que nós esperávamos. Nós esperávamos, os europeus esperavam, e era bom para a Europa, era bom para os povos da Alemanha e para os povos da França também, que houvesse uma recuperação europeia e houvesse, de facto, dinheiro fresco a circular na economia europeia. Isto é tudo engenharia. É engenharia financeira. Permite pagar? Ótimo. Era pior que se não houvesse? Era. Mas que é pouco? Também é. José Manuel Fernandes, de qualquer modo, não é um orçamento para uma crise que se acentua e que neste momento continua, não é? Mas nós quando dizemos... E o plano de Juncker, onde é que ele vai buscar o dinheiro? Não é este orçamento. Nós quando dizemos que é 1% do PIB, e que não é muito, e é verdade, se compararmos com o orçamento federal dos Estados Unidos, é 20% do PIB, no entanto, 141 mil milhões de euros. E em muitos Estados-membros representa mais de 50% do investimento. É o PIB português, mais ou menos. E, portanto, é algo que tem um valor acrescentado. Eu concordo que devia ser aumentado. Mas um dos grandes Estados-membros, que é contribuinte líquido, que mais problemas causou, foi a França, gerida pelo Partido Socialista. A França estava intransigente, porque é bom que se saiba que há aqui Estados-membros que votam sempre contra. O Reino Unido vota sempre contra. E a Alemanha? A Alemanha é aquela que tem estado sempre disponível para pôr dinheiro se necessário. Se calhar porque também o tem. Mas a França é aquela que tem estado mais relutante. O plano Juncker
o plano Juncker vai ter garantias no orçamento de 2015, mas só terá repercussões em termos orçamentais em 2016. Em 2015 não haverá repercussões no... Não, a garantia até pode funcionar, mas não vai ter repercussões financeiras no orçamento de 2015. Agora é bom que também se diga uma coisa. Esses aumentos que se falou do Horizonte 2020 foram aumentos, não é o valor do orçamento do Horizonte 2020. Não, falar de 45 milhões em 9 mil milhões não será assim. Portanto, agora, nós conseguimos aumentos para os programas destinados ao crescimento, para a investigação, para a juventude, para as pequenas e médias empresas, para a ajuda humanitária, em termos dos compromissos. E conseguimos colocar o Conselho no bom caminho. O Conselho, inicialmente, em pagamentos, queria cortar 2.100 milhões de euros. E nós reduzimos esse corte para metade. Claro que foram... O Sr. Deputado foi um dos negociadores em nome do Parlamento Europeu. Foram centenas de horas de negociação. E nós chegamos a este acordo, que é um bom acordo, porque se não tivéssemos este acordo, o dinheiro que estava em cima da mesa, os 5 mil milhões de euros, que não eram 10 mil milhões de euros, iam diretamente para os cofres nacionais e são receitas do orçamento da União Europeia. Assim, desses 5 mil milhões de euros, há 3.600 milhões que são para pagar aquilo que se deve. Isto também resulta de um outro problema. É que faz a distinção entre despesas de autorização e de pagamentos. E há aqui uma coisa incrível. A maioria que no Conselho existe para aprovar as autorizações, depois não quer pagar os pagamentos, não quer autorizar a despesa de pagamentos, que é o que decorre daquilo que autorizou. Isto é um contrassenso que ninguém percebe. Sr. Deputado Miguel Viegas, de qualquer modo, imagino que o senhor acha que este não é o orçamento para a crise. Claro. Vamos lá ver, eu creio que há aqui uma certa mistificação, quer dizer, não se trata de aumentar o 1%. No quadro, enfim, daquilo que está instituído, da verba, do orçamento representar 1%, no quadro do orçamento plurianual que já foi aprovado, há aqui um nítido propósito por parte do Conselho em diferir pagamentos. É isso que estamos a criticar. Depois, a questão de saber se o orçamento deve ser superior ou inferior é outra discussão. O que estamos aqui a discutir é uma esperteza saloia, não é? Que tanto criticam nos países do Sul, mas que na prática estão exatamente a fazer, que é diferir pagamentos. É disso que está em causa, aí estamos a discutir. Mas agora voltando ao orçamento. E agora, em relação ao orçamento, é preciso perceber... Há dinheiro para o programa do Juncker? Nós sabemos que não há. Essa é a principal crítica. E para os projetos? E para os projetos? É principal, e mesmo já agora, então podemos, falando, por exemplo, do Horizonte 2020 e do programa Quadro, isto é outra mistificação. Nós estamos a falar, efetivamente, de 80 mil milhões de euros, enfim, que vai ser gerido pelo nosso comissário. Mas é bom lembrar que no anterior programa Quadro, nós fomos contribuintes líquidos. Aquilo que nós fomos buscar é muito inferior àquilo que nós contribuímos. Porque é preciso perceber que nesses programas quadros estão talhados para os grandes consórcios internacionais onde Portugal... Mas nós temos que arranjar projetos, não é? Temos as universidades têm que se organizar. Mas o problema é que isto aplica-se à PAC, aplica-se a um conjunto de programas que são feitos à medida dos países mais ricos, à medida das grandes empresas multinacionais e, de facto, em vez de construir programas que efetivamente contribuam para a coesão... Mas a Irlanda, que é o pequeno país, estamos a fazer exatamente o contrário. A União Europeia, portanto, este orçamento ainda tem essa desvantagem. Para além de ser curto, portanto, essa que é a questão, porque fala-se aqui em aumento. Fala-se aqui em aumentos em relação a uma proposta do Conselho que era, de facto, miserável. E, portanto, é preciso, também temos que ponderar isto. Fala-se, conseguimos aumentar. Pois, conseguimos aumentar em relação, enfim, àquilo que seria, enfim, um perfeito crime de lesa pátria, não é? E, portanto, conseguiu-se aqui algumas migalhas, mas continua a ser um orçamento que não vai garantir sequer que a fatura não cresça, porque continuamos a orçamentar pagamentos que ficaram muito aquém dos compromissos e, portanto, a dívida vai aumentar. E, portanto, desse ponto de vista, nós vamos caminhar pelo mesmo sentido. Nós tivemos, salvo erro, 7 ou 8 orçamentos retificativos. Creio que foram 7. É? E por este caminho, 8. Portanto, bem se vê aqui aquilo que é o rigor que eles tanto apregam, bem se vê depois aquilo que se passa na realidade na União Europeia. Nuno Melo, voltando à questão do Horizonte 2020, foi aquele que teve o aumento mais significativo de fundos. Isso também vem depois da capacidade de cada país de organizar e apresentar projetos, não é? Nós podemos perfeitamente ir buscar dinheiro se nos organizarmos. Pois podemos, e eu espero bem que
a seu tempo, consigamos ir buscar esse dinheiro, porque bem precisamos de liquidez na nossa economia. Eu não percebo é como é que há quem defenda o chumbo do orçamento, sabendo nós que a consequência imediata do chumbo desse orçamento seria a Europa a funcionar com duodécimos. Funcionando com duodécimos, para além de mais, com menos dinheiro do que aquele... Então, para que há democracia? Para além de mais, com menos dinheiro... Então, para que há democracia, então? A democracia... Se nós não podemos votar contra, então para que é que serve? Eu suponho que serve o Parlamento? Eu suponho que não me ouviu contestar o direito a votar contra. Pois. Agora, permite-me ajuizar da racionalidade desse voto contra. Bom, em democracia também é livre, enfim, em democracia sou livre para fazer esse comentário. Facto é que quem, como no caso do PCP, defende o chumbo desse orçamento, defende que a Europa funcione com menos dinheiro do que aquela que era a própria proposta do Conselho e em duodécimos. Logo, com tudo pior. Percebe-se no PCP quanto pior, melhor. Porque o PCP, enfim, do caos gerará a luz marxista-leninista. Mas as coisas, para quem quer e acredita neste projeto europeu, funcionam de forma diferente. E, portanto, entre o nada ou qualquer coisa é melhor. E, por outro lado, há, apesar de tudo, um aspecto que eu acho que nós não valorizamos muito enquanto beneficiários líquidos, mas que deveríamos valorizar neste debate. É uma questão de bom senso. A Europa é feita de beneficiários líquidos e contribuintes líquidos. Há pouco José Manuel Fernandes dizia como a França e a Alemanha são responsáveis, sendo contribuintes líquidos, dão dinheiro para a União Europeia, são responsáveis por mais de 30%, 38% desse esforço. Ora, para nós também é como, sendo completamente beneficiários líquidos, reclamarmos de quem, na verdade, paga e é contribuinte líquido. E nós temos também que encontrar a conta, peso e medida na forma como reclamamos esses pagamentos, desde logo em tempos de crise que afetam todos os países, que também vivem do mercado interno, França e Alemanha inclusivamente. Portanto, tem que haver bom senso. Eu devo dizer que, do lado do PPE, do José Manuel Fernandes como negociador, o resultado é manifestamente muito melhor do que aquele que à partida foi a base aquela que foi a base dessas negociações. Sr. Deputado Carlos Zorrinho, Juncker disse que o orçamento é instrumento para promover o crescimento, o emprego, relançar a economia. Este orçamento não parece que seja, tanto mais que há novos programas, as agências de supervisão, tem que haver dinheiro também para pagar isso. Não parece que seja, como também não me parece que o programa da própria Comissão, que esta semana é apresentado, seja também um programa impulsionador. Mas, enfim, nós temos que lutar naquilo que podemos lutar. Penso que o Parlamento fez o trabalho que podia, melhorou o orçamento, quem trabalhou nisso está de parabéns por aquilo que conseguiu, e temos agora o momento seguinte, teremos uma outra luta no próximo orçamento, teremos uma nova luta no próximo orçamento, e agora temos uma luta em Portugal, que é de conseguirmos organizar. Felizmente, eu vou, como estou muito nesta área do Horizonte 2020, da ITRE, da Comissão que segue essas áreas, vou tendo conhecimento que alguns consórcios portugueses estão a ser avaliados positivamente, chamam-se os kick-offs, portanto estão a ser financiados para arrancar, também ao nível das organizações para captar fundos na área agrícola, na área industrial, nas universidades. É muito importante que o governo português também orçamente a componente importante para que estas instituições possam candidatar-se aqui e que se crie essa estrutura. Portanto, uma coisa é insuficiente, outra coisa é trabalharmos todos para aproveitar o melhor possível aquilo que existe. Acho que é esse o esforço que temos que fazer agora. José Manuel Fernandes, de qualquer modo, para concorrer a alguns dos projetos é preciso também que o Governo tenha uma almofada que permita depois pagar o resto. Tem, mas ainda falta definir até a taxa de cofinanciamento em Portugal. Agora, se nós não tivéssemos orçamento para 2015... não teríamos os programas operacionais que já começaram a ser aprovados. Já foi aprovado, ainda recentemente, o Programa Operacional da Inovação e Emprego no valor de cerca de 2.200 milhões de euros. Se nós não teríamos, sem este orçamento, não poderíamos arrancar com os novos fundos, os novos programas. E, ao contrário do que aqui é referido, o próximo orçamento de 2015 vai permitir o crescimento e o emprego, e foram essas as rúbricas que foram, sobretudo, aumentadas. Portugal também tem que tirar partido... Se é aquilo que se chama uma previsão por fé. Por exemplo, da possibilidade de utilizar em regiões menos desenvolvidas taxas de cofinanciamento a 95%. Não o fará em todos os fundos, mas até 2016 as regiões menos desenvolvidas podem utilizar até 95% os fundos, sendo o esforço nacional só de 5%. Portanto, há aqui verbas. O orçamento da União Europeia foi melhorado. Nós temos cerca de 141 mil milhões de euros
que são sobretudo para promover o crescimento e o emprego, e já agora, ao contrário do que muita gente afirma, este é um orçamento de investimento, 94% é para investimento, só 6% do orçamento da União Europeia é que é para despesas de funcionamento. Agora, é importante também, no caso, por exemplo, de Portugal, que vai ter 11 milhões de euros por dia garantidos, usar bem os recursos. Um bom recado. Estamos a terminar, Miguel Viegas, ainda sobre esta... Eu só não percebo porque é que Portugal não cresce, porque é que Portugal tem divergido da União Europeia. 1,5 não é crescimento. O Portugal diverge da média europeia desde o ano 2000. Portugal tem uma taxa de crescimento do rendimento per capita negativa. A taxa de crescimento entre 2000... Isto é factual. Olha, peço desculpa. Isto é factual. A taxa de crescimento do rendimento per capita entre 2000 e 2011 é negativa. Para a gente perceber do que é que estamos a falar, não é? Do que é que estamos a falar. Em Portugal, nós andámos para trás e, portanto, com tantos milhões e com tantas linhas de investimento, é notável perceber que, afinal, quer dizer, tanta fé, tanto otimismo não se traduziu em nada. E faz-nos acreditar, ou pelo menos dar-nos, enfim, a legitimidade para, no mínimo, estarmos seriamente céticos em relação àquilo que aí vem para 2015. E já agora só uma coisa que me parece importante, que eu não ficaria de bem com a minha consciência se não dissesse isso, é que em relação aos projetos, eu sei daquilo que estou a falar, eu estou na vida académica e sei o esforço que as universidades, os centros de investigação têm feito para poder concorrer e trazer verbas desses programas. Agora, não tínhamos a ligeireza de menosprezar esse esforço e aceitemos o facto que essas candidaturas não estão talhadas para nós, infelizmente. E isto é um trabalho que foi mal feito por parte das... Muito bem. Temos excelentes exemplos da investigação. Concluir. Factos são factos. Portugal, aplicando, infelizmente, um programa de austeridade que herdou de outros, conseguiu, apesar do impacto recessivo, crescer em muitos momentos, nestes últimos anos, acima da média da zona euro. E falamos na zona euro de países, a maior parte dos quais não estão, obviamente, intervencionados. E esse esforço é notável, porque quando se herdam circunstâncias más e apesar delas se consegue dar um exemplo na Europa, significa nisso uma diferença que outros porventura gostariam muito para além deste debate que é de circunstância. Eu há pouco quando, enfim, há quase um reflexo pavloviano, há pouco quando o PCP dava o exemplo de um crescimento negativo e datou em 2011. E o Carlos Rinho dizia que sim, porque está tão fixado deste governo que nem percebeu que até 2011 quem governava era o Partido Socialista. E tem razão, nesses tempos Portugal cresceu pouco. Infelizmente, no âmbito europeu. Vamos terminar. Vamos a terminar. Chegamos ao fim do programa Eurodeputados. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem.